da princesa norueguesa. E aí, só para puxar um caso que também nessa semana aconteceu, que é o de Kathy Hamsler, que é ex-assessora jurídica de Barack Obama e que ficou também claro que ela tinha trocado ali 100 e-mails com ele, 50 reuniões entre 2014 e 2019, depois que ele já tinha sofrido as principais acusações. Ela mandava ali umas mensagens dizendo abraço, beijo, recebeu presente dele, falou do Uncle Jeffrey, agradecendo esses presentes, mostrando que eles tinham uma relação muito próxima, e inclusive tinha ali umas situações em que ela o aconselhou sobre entrevistas na televisão e como que ele deveria conduzir essas entrevistas na televisão para que ele conseguisse minimizar algumas questões das quais ele vinha sendo acusado, e ela depois fala que ela não teve nenhum tipo de prestação de serviços financeiros, ela negava muito as irregularidades, inclusive o Goldman Sachs durante algum tempo foi em defesa dela, e nessa semana ela renunciou ao cargo de diretora jurídica justamente por causa desse escândalo. Então, até mesmo mulheres que não foram vítimas dele ficavam ao lado dele tentando ajudá-lo e obtinham também favores, contatos, acessos por causa dessa rede enorme de contatos e de influência que Jeffrey Epstein construiu. E aí eu queria aproveitar e falar também numa outra pergunta aqui que o Israel Marx faz, que ele fala: se comprovada a participação de Trump em algum crime, né, ele poderia ser levado a sofrer um impeachment? O que faltaria para isso? Depois das eleições de meio termo, os democratas, se conseguirem maioria, poderiam iniciar um processo de impeachment contra Trump relacionado a Jeffrey Epstein? O que você acha, Lori? Eu acho profundamente improvável, porque até aqui, assim, as coisas que apareceram sobre o Trump realmente não são tão comprometedoras assim, né? Não há nenhum indício de crime cometido por ele, né? E ao contrário, né, a Virginia, que se suicidou, ela disse que foi tratada com respeito pelo Trump, que ela convivia lá no resort de Mar-a-Lago, porque o pai dela trabalhava lá e tal. E não há acusações assim de vítimas e nem indícios contra o Trump. Então, além disso, tem uma foto do Bill Clinton numa banheira, né, aparentemente com uma mulher ali contratada por intermédio do Epstein. Então, acho que tá certo. Trump é presidente, o Clinton é ex-presidente, né? Então, o impacto político é diferente, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, do ponto de vista psicossocial, assim como o Epstein tinha ligações tão tentaculares, assim, eu acho que, pela natureza do que apareceu até aqui em relação ao Trump, eu não vejo muito essa possibilidade. A menos que surja, assim, uma evidência, falando hipoteticamente, né, de que o Trump tenha tentado acobertar crimes graves, né? Que o Departamento de Justiça do Trump esteja tentando acobertar crimes graves, aí vem mais um se, né, mais uma hipótese, se os democratas obtiverem maioria na Câmara e no Senado. E isso está longe de estar garantido, sobretudo em relação ao Senado, né? Então, muita água tem que rolar para isso acontecer. E aproveitando que eu estou com a palavra, esse é um caso em que poder, dinheiro e sexo estão concentrados, né, e articulados entre si, e, e esses são os três grandes motores, né, de tudo, da humanidade e dos crimes que em geral são cometidos, né? E, geralmente eles não estão os três juntos, né? E nesse caso estão. Acho que é por isso que é um caso tão avassalador, esse caso do Epstein, né? Aqui no Brasil surgiu, por exemplo, a informação de transações de 12 milhões de dólares, né, envolvendo a ex-modelo Luciana Gimenez,
Ela explicou que ela nunca teve nenhum contato com o Epstein, nunca esteve com ele, nunca não fazia parte de nenhum tipo de rede dele, e que essas são transações financeiras que acabaram aparecendo ali nesses arquivos, né? Mas, enfim, realmente ele tinha uma presença muito tentacular, né? Até queria que o Américo falasse também do caso do Mendelssohn, né? Que está chacoalhando o governo de Keir Starmer. Pois é, esse é a parte política aqui, né? Nós falamos aí sobre a questão do impacto disso na monarquia por conta da grande amizade do ex-príncipe Andrew com o Jeff Epstein, mas nós temos um lado político aqui também, que ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, está abalando sim o governo. Eu diria que chegamos próximos essa semana de uma possível queda do governo trabalhista aqui. Inclusive, membros do Partido Trabalhista, o líder do Partido Trabalhista da Escócia, chegou a pedir a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer por conta desse escândalo do Jeffrey Epstein. Qual é o problema aí do ponto de vista político aqui? Essa figura chamada Peter Mandelson, Lord Mandelson, que é um político que foi muito importante para renovar o Partido Trabalhista, que está no poder aqui, é o mesmo partido do primeiro-ministro, o Keir Starmer. Ele foi a principal cabeça ali para criar o conceito do New Labour, o novo trabalhismo, o Partido Trabalhista Novo, que foi um partido trabalhista que rompeu ali as suas ligações com o movimento sindical, não rompeu, mas diminuiu as ligações com o movimento sindical no Reino Unido. Ele também articulou a retirada dos estatutos do Partido Trabalhista de uma cláusula que defendia a estatização dos meios de produção. Olha só, uma coisa bem socialista, né? Ele modernizou muito o Partido Trabalhista na época do Tony Blair. E ele é responsável, em grande parte, por ter transformado o Partido Trabalhista num partido viável, que ganhou aquelas eleições lá com o Tony Blair numa lavada sensacional, depois do governo da Margaret Thatcher e do John Major. E ele era uma figura sempre das sombras, sempre atuou muito nas sombras. Ele virou depois ministro, né, secretário aqui, primeiro de Indústria e Comércio, depois da Irlanda do Norte, ainda na gestão do Tony Blair, caiu nas duas vezes por escândalos, uma vez tentando em tese, favorecer um bilionário, sempre é bilionário, né? Sempre essas conexões muito por cima, tentando providenciar para um bilionário indiano um passaporte britânico. Depois ele acabou sendo inocentado, mas era um escândalo político, ele caiu. Aí ele voltou e acabou se envolvendo também não, o segundo escândalo foi esse do passaporte, o primeiro foi um empréstimo muito mal explicado que ele recebeu de um outro político de quase 400 mil libras para comprar uma propriedade, e ninguém sabia de onde veio o dinheiro, por que ele recebeu aquele dinheiro, e ele dizia que era um empréstimo. Ele caiu duas vezes, ressuscitou as duas vezes, voltou como ministro também do sucessor do Tony Blair, que era um outro ministro trabalhista, o Gordon Brown, entrou na Câmara dos Lordes, isso com 2 escândalos políticos antes, e essa manobra sempre dele aí, nos bastidores, rendeu ao Peter Mandelson o apelido de o Príncipe das Trevas, porque é aquele político maniqueísta que trabalha nas sombras e está sempre interessado, assim como várias dessas outras figuras que a gente colocou aí, em 2 coisas, poder e dinheiro. E ele acabou ficando muito rico, etc. Com a volta do Partido Trabalhista e com esse histórico todo, ele foi indicado pelo primeiro-ministro Keir Starmer para ser nada mais, nada menos do que o embaixador do Reino Unido em Washington, justamente para fazer uma ponte entre Londres e o presidente Donald Trump. Nessa época, não apenas sabiam dessa fama dele, o primeiro-ministro, que ele era o Lorde das Trevas, que ele tinha caído 2 vezes do governo, 3 vezes ele acabou caindo do governo por suspeitas de vários tipos de maracutaia. E sabia-se que ele era amigo do Jeff Epstein, também ficou na ilha do Jeff Epstein, também teve muitas relações ali comerciais, até financeiras com o Jeff Epstein. E ele, mesmo com esse histórico todo, para provar
o impacto que ele tem nas sombras ali do Partido Trabalhista, ele foi escolhido para ser um embaixador nos Estados Unidos. Ele, assim como todos os outros que a gente mencionou aqui, negou que tivesse mantido amizade com Epstein depois da condenação, também disse que não era mais amigo dele. A mesma história da impunidade, os poderosos acreditando na impunidade. O que aconteceu? Apareceram novos documentos, ele foi demitido pelo primeiro-ministro, que achou que tinha contido a crise, isso no final do ano passado. Nessa nova batelada de documentos aparecem mais provas de que não só ele manteve a amizade com Jeff Epstein, mas que ele, assim como o ex-príncipe Andrew, também teria divulgado segredos comerciais do governo do Reino Unido para o Jeff Epstein, em tese, fazer dinheiro. Ele, num cargo de ministro anteriormente, teria feito isso. Com isso, ele pediu renúncia da Câmara dos Lordes, para onde ele tinha se apontado, saiu do Partido Trabalhista, que foi o partido que ele tentou modernizar e modernizou, na tentativa de ajudar a salvar o primeiro-ministro Keir Starmer, que foi muito criticado por escolher justamente essa figura, por saber das relações com Jeff Epstein para ser o embaixador nos Estados Unidos. Qual foi a linha de defesa do Keir Starmer? Que é um primeiro-ministro muito fraco. Essa é a realidade. A linha de defesa dele foi simplesmente: ele mentiu para mim. O Peter Mandelson mentiu para mim. O primeiro-ministro do Reino Unido precisa ter um esquema um pouco mais forte para vetar, checar quem é que ele vai indicar para posições tão importantes. Então ele corretamente foi muito criticado, membros do Partido Trabalhista pediram a renúncia dele e Pri e Lorival, ele só não caiu porque o Partido Trabalhista não tem um outro nome para colocar no lugar dele e pode correr o risco, inclusive, de criar uma balbúrdia tão grande na política que eles vão ficar aí na selva da política se perderem as próximas eleições. O Partido Trabalhista gostaria de ter derrubado um primeiro-ministro que é fraco, pouco popular e que errou dramaticamente aí ao escolher o Peter Mandelson com todo esse histórico para aquele cargo tão importante. Ele só não caiu ainda porque o Partido Trabalhista não tem um nome forte o suficiente para colocar no lugar dele. E isso só reforça a posição do UK Reform, né, do Nigel Farage, que é nativista, né, anti-imigrantes e, enfim, ultradireita, exato. Ultranacionalista, exatamente. Fortalece a oposição, né? E o que estavam dizendo aqui nos Estados Unidos é que também esse caso, ele traz um contraste, né, entre a fragilidade do governo de Keir Starmer e como o governo de Donald Trump, né, tá fortalecido, assim, né? Então, apesar de Donald Trump ter sido citado 5.000 vezes no arquivos de Jeff Epstein, até estava lembrando aqui de uma outra história, que é aquela história da Stacey Williams, que é ex-modelo da Sports Illustrated, e que em 93 o Epstein levou ela para perto da Trump Tower e ela disse que Trump apalpou e Epstein a repreendeu, né? Então teve essa história também. Teve também depois aquela história daquele e-mail de que Epstein troca com Ghislaine Maxwell dizendo que ele é o cachorro que não latiu e que ele sabia das meninas. Também agora, mais recentemente, Trump falando, que bom que estão condenando Epstein, estão julgando Epstein, porque ele fez muita coisa errada, então mostrando que Trump sabia, né, das coisas que ele fez, mas até o momento, né, nada disso trouxe uma ameaça ou algo que fizesse, como o nosso João Vitor colocou, né, o Israel perguntou, né, levasse algum tipo de processo de julgamento em relação a Donald Trump e a sua ligação com Epstein. Mas vamos para o nosso próximo assunto. Ainda temos que